Os instrumentos musicais medievais eram muito utilizados para acompanhar as cantigas dos trovadores e também para executarem as danças. Assim eram mais encontrados na música não litúrgica, ou seja, não eram muito utilizados dentro das igrejas. Vale lembrar que a música medieval era predominante, vocal e muito conectada à prática religiosa, sendo comuns o cantochão e os coros. Vou falar de 5 instrumentos musicais medievais. O primeiro deles é a flauta doce. Ela é um dos instrumentos de sopro direto, onde o som é produzido por um bocal contendo um apito e um cilíndrico contendo diversos furos. A sua origem está nos antigos instrumentos folclóricos, que ainda podem ser encontrados em diversas partes da Europa. E ela era construída de madeira e foi um dos instrumentos mais populares no período medieval. Viela da roda faz parte dos instrumentos de corda friccionados e possui esse nome pois o som é gerado através do girar de uma manivela. E esse instrumento ele podia ter de 3 a 6 cordas. Ele possuía uma espécie de teclado, assim bastava pressionar o teclado e girar a manivela para que a roda friccionasse as cordas e o som fosse produzido. Além disso, esse instrumento era muito utilizado pelos trovadores. O alaúde é um instrumento bastante antigo e de procedência árabe. Ele foi introduzido na Europa através da invasão moura na Espanha, e foi a partir do século XIV que o instrumento foi se tornando mais popular na Europa e se instalou fortemente durante a Renascença. Ele pode ter diferentes tamanhos e números de corda. Possui cordas duplas e uma simples, com o corpo abaulado. Também é muito utilizado para acompanhar as cantigas. Na Idade Média, era comum que o instrumento fosse tambor, e que nas danças era muito comum encontrar a combinação dos tambores com as flautas, em que o instrumentista tocava a flauta com uma mão e o tambor com a outra. O órgão da Idade Média era um pouco diferente dos conhecidos atualmente. Esse instrumento ele poderia ser portativo ou positivo. O primeiro era bastante pequeno e, como o nome já diz, ele era fácil de ser transportado. O músico ele andava com o órgão e tocava com uma mão as teclas e com a outra acionava os foles. Já o órgão positivo, ele era colocado em uma mesa, era o órgão comum encontrado nas igrejas e precisava de mais uma pessoa para acionar os foles. É um instrumento de teclas, porém o som é produzido por passagem de ar em seus tubos de diferentes comprimentos. Esse ar era comprimido e os foles encaminhavam o ar para os tubos referentes, as notas pretendidas pelo músico. Chegou a minha vez de explicar um pouco sobre o instrumento de percussão que ele é, né? Eu vou desligar minha captura de câmera para seguir a explicação. Bem, mas o que são instrumentos de percussão e quais são, né? Bom, primeiro, o que são, né? Qual que é a sua principal característica? Então, são aqueles instrumentos onde seu som
ele é obtido, executado através do impacto, da fricção, dos deslizar, né? Raspar de baquetas ou do sacudido, né? Por exemplo, o chocalho, a bateria, né? O violoncelo, o violino, o prato, o tambor, enfim, o arco, né? E eles podem ser classificados em membranofone, quando seu som é produzido por uma membrana, ou um idiofone, quando o seu som ele é produzido por seu próprio corpo, através da vibração, né? Eles estão presentes em todos os estilos, dos populares até o erudito, como por exemplo nas manifestações carnavalescas, né? No samba, também no rock, no forró, com a guitarra, né? No rock, no forró com o pandeiro, né? No samba com o tambor, e nos concertos, violoncelo, violino, enfim, né? Agora segue outro slide sobre mais outra explicação, que é sobre a influência dos instrumentos percussivos e suas contribuições na música. Bem, os instrumentos percussivos, né, no período medieval, eles passaram a fazer acompanhamento das cantigas trovadorescas, né, que eram recitadas e cantadas pelos trovadores, né, ou até pelas próprias nobres das cortes, né. Na igreja, ele antes um canto muito utilizado é o canto gregoriano. Ele era cantado através de um coral, né? Ele não possuía acompanhamento de um instrumento, e com o tempo ele passou a ter esse acompanhamento desses instrumentos, né? E que permitirá a ele muitas, né, mudanças, né? Nesses cantos litúrgicos, né? Nas danças, eles também têm um caráter muito importante, né? Porque ele marca o ritmo da dança também. Ele desfiles cívicos também, né? Em eventos das cortes, né? Em bailes, enfim. Ele contribuiu muito, né? Para a música, ele dá uma dinâmica, um movimento, né? Marca um ritmo, uma melodia, e assim, né? Para ele criar uma concordância, né? A diversidade de instrumentos e suas conveniências, né? Modificações com o tempo conferiram aos músicos e a tantos os ouvintes uma praticidade, né? De levar a música a outros lugares. Por exemplo, antes um instrumento pesado, difícil manuseio, sofreu adaptações em sua forma, seu peso, para que ele fosse levado às ruas, onde o músico pudesse cantar e se mover ao mesmo tempo, né? Por exemplo, os desfiles de orquestras, por exemplo, as fanfarras, né? Digamos, nessas apresentações, eles têm muitas vezes que marchar e tocar ao mesmo tempo. E adaptações feitas com o decorrer do tempo nesses instrumentos permitiram isso. É isso que eu quero dizer, né? E para muitos estilos, esse instrumento ele é considerado um elemento ritmador indispensável que o marca, né? Enfim, eu acho que é isso, né? Sobre o que eu tinha falado sobre os instrumentos de percussão.